Olá a todos, mais uma vez compartilhando com vocês as revelações de Deus. Hoje falarei sobre a parábola dos 10 leprosos, né? O que Deus tem me revelado sobre essa parábola, de como, infelizmente, é muito atual no dia de hoje, né? O que Deus tem me revelado. Então, eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 17, de versículo 11 até 19, que fala assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, é extremamente atual o que Deus tem me revelado no dia de hoje, né? Primeiramente, eu quero falar por que Deus cura, né? Deus cura, Deus liberta, né? Tudo como Jesus também fazia isso, tudo é movido pelo amor de Deus, o grande amor de Deus incondicional para nós, quando é manifesta uma fé, né? Aqui a gente vê nesse versículo que os leprosos gritaram, né? Tiveram fé que ele podia ser, Jesus podia ser a solução dos problemas dele, né? Então, o amor dele, né, fez-se através da fé que ele manifestaram, porque ele manifestaram um certo tipo de fé, né? Acreditaram em Jesus que podia ser a solução do problema dele. Deus o curou. Então, por que extremamente atual no dia de hoje? Aqui a gente vê, né, que de 10 leprosos só um voltou a agradecer, né? Antes temos que entender por que Deus cura e liberta as pessoas, né? É claro que ele não liberta as pessoas ou cura para que eles voltem a fazer a vida deles, tocando a vida deles como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, o que mais acontece nos dias de hoje, né? Os cristãos só procuram a Deus quando estão no sufoco, quando precisam de uma cura, quando precisam de um emprego, quando precisam de dinheiro, quando está tudo enrolado para algumas coisas, né? E aqui a gente vê apresentado nesses 9 leprosos, né? Ele queria só a cura, não queria seguir a Deus. Aí, ele recebido a cura, ele meteu o pé, como muita gente realmente faz, que busca Deus só no momento do sufoco, né? Mas a verdade é que Deus está fazendo isso movido pelo amor dele, e que quer que as pessoas realmente se entreguem para ele todo o seu coração, que queiram servir a ele, não por aquilo que ele pode dar, mas para aquilo que ele é, que as pessoas queiram conhecer através da entrega total que ele é, e o propósito que ele tem pela vida de cada um de nós. Então, isso é muito assustador, né? E uma coisa também que chamou minha atenção, que Deus tem me revelado, que ele fala mais uma vez, como falou na palavra do bom samaritano, que quem foi ajudar o próximo, né? Nesse caso do bom samaritano, foi entre aspas, gentil, né? Uma pessoa que não fazia parte da ordem judaica daquela época. E aqui também a gente vê que o único que agradeceu foi o que foi curado, o leproso e voltou, foi um samaritano, uma pessoa que era discriminada pela sociedade. A gente sabe que os samaritanos eram discriminados pelos judeus porque eram pessoas que tinham se misturado, né? Os judeus tinham se misturado com outra, vamos falar assim, raça de pessoas, né? E criando, segundo eles, né? É loucura falar isso, uma raça bastarda que não era digna de ser chamada de povo de Deus. Ele adorava a Deus no Monte Gerizim, né? Enquanto os judeus, né, adoravam no templo. E não era permitido para o samaritano adorar a Deus no templo, porque fazia, segundo ele, parte de uma raça bastarda e não podia, né, adorar a Deus no templo. Mas o que quero dizer com isso? Né? Por que o samaritano? Claro que aqui tem o único samaritano que voltou a agradecer foi o samaritano. Por quê? Claro que aqui tem uma. Deus está falando isso para mostrar já que quem realmente ia aceitar ele não ia ser o povo judaico pela grande maioria, ia ser os gentios.
né? Os gentios, ao final, foram aqueles que aceitaram Jesus, né? A gente sabe que até agora, em Israel, né, as pessoas não acreditam em Jesus. A pessoa acredita que Jesus foi um profeta, não que foi o Salvador do mundo, não que foi o Messias, ele está esperando ainda o Messias, né? Então, Jesus enfatiza mais uma vez como os gentios, né? Às vezes as pessoas que de repente não estão nem frequentando um sistema religioso, uma igreja, um templo físico, às vezes são aqueles que agradecem mais, que, é, que ajudam mais o próximo. Não sempre, claro, né? Não vou falar que sempre assim. Mas Jesus faz questão de falar que esse único que voltou foi um samaritano. Né? Mas a revelação mais profunda que Deus me falou é essa, que Deus cura, claro que cura. E cura pessoas também que cura, liberta, ajuda a achar emprego, etc, etc. Movido pelo amor dele. Tudo que Deus faz, tudo que Jesus fazia naquela época, era movido pelo amor dele. Ele nunca fez algo para se aparecer, como os judeus, os fariseus, os saduceus faziam. Tudo que ele fazia, ele sentia misericórdia, sentia um amor, sentia tristeza para ver uma pessoa escrava do pecado, na doença. É por isso que ele ajudava. Mas o fim é que ele fazia isso porque ele queria que as pessoas servissem a ele. Então, você que foi curado, você que foi liberto, você que saiba que Deus te libertou para algo maior. Né? Descubra isso através da intimidade, se entregue a Deus todo o seu coração. Não queira servir a Cristo para receber, só para receber não dá. Se entregue tudo o seu coração, queira ser igual a Cristo, através da intimidade, conversa com Deus, abrindo o seu coração na simplicidade, ele vai te mostrar o que quer que você faça nessa terra, né? E fazendo isso você vai ser pleno, fazendo isso você vai fazer, sim, que Jesus seja muito feliz com a sua vida de cristão, ajudando o próximo, claro que isso quer de todo mundo, né? E fazendo a diferença nesse mundo. Isso é extremamente atual que está acontecendo, né? Infelizmente, essa parábola fala de como os 9 não voltaram para agradecer. Eles só queriam bênçãos, não queriam servir a Cristo de verdade. E claro que quem não quer servir a Cristo de verdade, pega as bênçãos e vai embora, mete o pé. É só para egoísmo dele, para resolver o problema que ele está enfrentando naquele momento. Depois, Deus não precisa mais de Deus. Depois isso acontece que a pessoa pode ser curada agora, mas se não tem intimidade, relacionamento com Deus, se não está fazendo a vontade de Deus, vai acontecer o quê? Que vai acontecer outro tipo de problema. Se não na saúde, em outra coisa, é desprotegido. Tenho feito um vídeo sobre desprotegidos, né? Como as pessoas que vivem a vida dele achando que nada vai acontecer com ele. Nada vai acontecer, depois acontece algo grave, aí depois procura Deus, né? Então, é isso que Deus tem me falado. Siga a Deus, queira servir a Deus, seguir a Deus de verdade. Entregue a sua vida por completo para Deus. E não significa levantar uma mão e ir lá na frente numa igreja de 4 paredes. Absolutamente. É muito mais do que isso aceitar Jesus. Tenho feito um vídeo sobre isso que explica o que para Jesus significa aceitar Ele. Né? Entrega total, intimidade, conversa, é obedecer à voz do Espírito Santo. Então, siga Deus. É livre-arbítrio, né? Você tem que escolher. Mas siga Deus para aquilo que Ele é, não para aquilo que pode dar. E a sua vida vai ser plena, você vai poder ajudar muita gente e fazer a diferença nesse mundo. Isso que Deus tem revelado para mim, se sentir no coração de compartilhar. Compartilhe, um abraço a todos e até a próxima.